Começando mais um podcast, é mais o meu, o seu, nosso podcast do mercado imobiliário de Uberlândia. Meu nome é Sander Mondeiler, Cresce 33458, corretor em atividade. Também sou engenheiro civil e perito judicial avaliador. Hoje, aqui comigo, uma grande celebridade, um monstro, um gigante do mercado imobiliário de Uberlândia, no mercado de construções, mercado de médio e alto padrão. Ele que está aqui comigo hoje, meu sócio, meu amigo, meu mentor, meu conselheiro, para a gente falar a respeito da Elite Imobiliária, né, que foi sucesso aí o ano de 2025. E é isso aí. Meu amigo Diógenes, se apresente novamente, porque o turnover do nosso mercado é muito grande, É então... isso aí. Muito obrigado, Sander. Sander é meu sócio, meu amigo, uma grande pessoa que eu admiro, graças a Deus, faz parte do nosso grupo. Meu nome é Diógenes Saad, eu sou da Elite Imobiliária, da EMAIS, da Cruzara Saad, Elite Assessoria Documental. Nós temos um grupo no segmento habitacional de Uberlândia e também da Elite Fazendas, nesse caso já a nível Brasil. E para mim é uma honra participar novamente aqui do podcast Pode Mais. Pode mais, é isso. É, meu amigo. Diógenes, meu líder. Que isso. Vou te fazer uma pergunta assim, já pra gente chegar com muita conexão, né? O que faz, né, uma imobiliária assim, como a Elite Imobiliária, sobreviver e crescer por longos anos em um mercado tão volátil igual é o nosso mercado de Uberlândia? Realmente é volátil mesmo, porque eu tô no mercado desde 2012, que já teve muitas imobiliárias que que saíram de cena e depois voltaram. E nós sempre mantivemos assim um posicionamento muito legal mesmo. Sempre nos destacando bem em alguns lançamentos, destacando bem no mercado. Mas eu acho que a principal característica nossa, que nós atuamos e que nós levamos muito a sério, é a credibilidade, o respeito próprio, respeito com o cliente e respeito com todas as pessoas envolvidas. Eu acho que isso daí é o que mais dá essa longevidade que temos, com uma característica de portas abertas em todos os lugares que nós vamos. É isso aí. Anota aí se você quer longevidade no mercado imobiliário, porque o Jorge sabe muito e com certeza ele vai deixar muito ensinamento, muito código que pode desbloquear seus resultados e te fazer olhar para esse mercado tão próspero de uma forma diferente. Jorge, qual foi a decisão mais difícil que vocês tiveram que tomar que de fato mudou o rumo da Elite no longo dos anos, da Elite Imobiliária? Nossa, não apenas uma, são várias tomadas de decisões, mas em um momento a decisão que nós tivemos que tomar foi realmente em pensar em querer crescer, né? Incluir pessoas novas. Prazer, né? Cheguei. É isso aí. O filho mais novo. Incluir pessoas no processo, nos preparar, pensar fora da caixa, buscar evolução em todos os sentidos, não apenas do segmento habitacional, não apenas na corretagem, evolução empresarial, estudo, treinamento empresarial. Então, assim, há uns 6 anos atrás, eu junto com o Gustavo tomamos a decisão de pensar sim, vamos fazer a imobiliária desenvolver. Pensar fora da caixinha. Vamos fazer a imobiliária desenvolver, porque a gente estava numa situação, nós não tínhamos nenhum corretor, era só eu e ele, na época. Dois jogadores caros juntos. Era só eu e ele. E eu lembro que teve o lançamento do Praça Alto Moarama. Praça Alto Moarama, lá na zona leste, lá em cima. Se eu não me engano, nessa época, Leandra estava com a gente, a corretora Leandra, que é uma pessoa maravilhosa, que está com a gente até hoje. E naquela época, cara, não, tem 10 anos isso, hein? Meu Deus. Tem 10 anos. Naquela época, nós desenvolvemos um trabalho muito legal e foi o primeiro lançamento, de fato, que nós tivemos. O mercado era outro, não era tão focado em lançamento. E a gente foi muito bem.
Só nós dois, mais a Leandra. E a gente foi muito bem mesmo. E de lá pra cá teve outros lançamentos. Aí veio Cirela, depois o Tamboré. E na época do Tamboré, por exemplo, tava só eu e o Gustavo e nós vendemos muito bem, performamos muito bem. Aí nós tivemos uma conversa de realmente chegar e fazer o negócio crescer, mas a nossa maneira. O que é a nossa maneira, cara? Pelo fato de nós não termos participado de nenhuma imobiliária antes, nós nunca trabalhamos em nenhum outro lugar antes desse segmento. Esse é pro Eu senhor. nunca tive a Esse é pro senhor, que experiência. o senhor merece. Ah, obrigado. Nunca tivemos a experiência, cara, a vivência em nenhuma outra empresa do segmento, cara. Que legal. Então, assim, a gente trouxe os nossos conceitos, o nosso estilo de levar para isso. Agradecer aqui a nossa. Daiana pelo cafezinho, né? Alô, Estúdio Plug. Alô, Caio, meu diretor. Obrigado. O atendimento aqui é VIP. Não, e pensa num café para ser bom isso daqui. Ô, meu diretor, você já deu uma conferida no áudio aí? Tá 100%, os dois microfones? Ô, Jorge, se fosse pra você... Mas, assim, só para dar pra concluir. continuidade, né? Aí a gente, nesse momento, e depois eu vou dar uma falada também sobre a Cruzara Saad, a construtora, porque além disso tinha a construtora. São duas empresas que estavam de fato crescendo e começando e crescendo muito. Então, precisamos de colocar mais pessoas. Aí vieram mais pessoas, né, no processo. Essa foi a tomada de decisão. Se fosse para você olhar para trás hoje, lembrar dos desafios que enfrentaram você e o Gustavão Cruzara, se fosse para você resumir hoje o sucesso de vida, de prosperidade, de novos negócios, se fosse para você resumir hoje em uma palavra, qual seria ela e por quê? Nossa, é uma palavra difícil, mas vamos lá. Uma palavra e por quê? Resiliência. Por quê? Cara, porque não é fácil. Todos os dias você enfrenta dificuldades. Todos os dias, cara. E às vezes decepções, aprendizados, e isso é um negócio muito legal, sabe? Eu tava contando pro Caio, falei, Caio, eu cheguei aqui pra gravar o podcast hoje, eu já matei uns 5 leão, mas eu tenho que ser forte, separar as coisas e fazer o nosso podcast. Rapaz, e a hora que acabar de gravar, a gente volta pros leões da rua. E deixa eu te falar, aí o que eu aprendi com isso tudo? Que querendo ou não, tá nesse papel que a gente tá, é isso. É realmente passar pelos desafios, encarar, superá-los, aprender, porque o próximo vai ser mais difícil, esse não é igual, porque os que vierem igual agora, você já sabe, os leões que você enfrentou, meu amigo, não são leões mais, é gatinho. Leão é o próximo, que você vai ter que aprender, se desenvolver para poder passar por ele. É o da frente. E não tem segredo. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de absorver essa dificuldade, essa recorrência de retrabalho. Entendeu? Acho que essa resiliência é a principal palavra. É isso. E, sim, isso é a palavra da dificuldade, mas eu acho que a outra é companheirismo. Eu posso, assim como eu confio em você plenamente, no Rafael, no Júnior, na Patrícia, na Simone, são pessoas que estão na IESA, pessoas no nosso meio. A sociedade no meio. Isso. Lá no começo, eu e o Gustavo, nós conversamos para dar certo. Cara, nós Confiança, né? Não vamos... Nós somos proibidos de não dar... proibido não dar certo. Então vamos ter que fazer o que tem que ser feito. Nós não brigamos, nós não discutimos e nós não justificamos. É isso. Aconteceu, tá acontecido, o que tem que ser feito daqui para frente? Se o erro foi seu, se o erro foi meu, assume já e bora era. Pra frente. É nosso. Então Pronto. Vamos arrumar a casa e aprender com isso e não repetir o erro. Cara, foi numa conversa muito franca, sabe? Isso é muito legal. Pessoal, na verdade o Jorge, ele se apresentou, mas ele esqueceu de contar que, na verdade, hoje, assim como eu, ele me colocou no cargo de CEO da EMAIS, e o Jorge hoje, além de todas essas participações societárias, ele é hoje o diretor CEO da Elite Imobiliária e também da Cruzara Saad Construtora. É isso. Jorge, meu líder,
O que uma imobiliária nova precisa entender hoje com vocês que aprenderam na dor de 10 anos atrás? O que Muita mudou? coisa, hein? Não, hoje é o... Tinha lead há 10 anos atrás? Não. Essa palavra, eu fui aprender ela e já era até velho. Como é que é? Não Vocês existia. iam pra imobiliária esperar o lead cair? Não existia isso, era outra coisa. Mas hoje tá realmente integrada ao digital, isso é um fato. Ter muito cuidado com os custos. Cara, não confia que vai dar certo. Primeiro passo é o financeiro tá em equilíbrio. Então, assim, vai aumentar os custos, tenha da onde tirar mesmo, porque não confia que vai dar certo, porque nem sempre dá. Então, se você tem uma parte financeira realmente equilibrada, isso te dá uma sustentação para você ter a manutenção do prazo para aí sim começar a colher frutos lá na E frente. graças a Deus nós temos o Gustavão, né? Não, o Gustavo O Gustavão é mão de pedra, né? O Gustavo Gustavão dá tchau assim, ó. Ele atravessa oceânicos. Mas é isso. Mas ó, a competência técnica do Gustavo é de tirar o chapéu, cara. É isso mesmo. Eu falo que a parte financeira nossa é a melhor parte Você que tá nós doido? temos. Planilha, meu Deus. Não, ali o cara é competente, é um fenômeno, literalmente. A postura dele fala por ele. Eu sou fã Ele é um do gigante, Gustavo, ele então- faz jus à altura, né? Ele é um faz. gigante da área que ele Não, toma e eu vou conta. te falar, eu sou fã do cara. É engraçado que eu tô junto há quantos anos? Todo dia admiro o cara, trabalha demais, demais, é Rala demais, é. digno de admiração, de todo respeito e ele faz por onde e ele é assim. Eu falo assim, ó, nós o respeitamos demais porque o passo a passo dele nos respeita demais. Verdade. Muito ético, Você muito entende? correto, Ético né? demais, é demais. Mas é isso. George, na sua concepção, por que muitas imobiliárias fecham antes dos primeiros 5 anos? Acho que por muito que é por questão financeira, empresarial mesmo. Nosso segmento é um segmento muito vaidoso. Aí as pessoas às vezes dão passos e movimentam dinheiro que quando você sai para o mercado formal, você leva um certo tempo a mais para conviver com isso. E às vezes dá uns passos maior que as pernas. Então, esse é o principal dificuldade, eu acho, que da pessoa ter que administrar. E se você levar a fazer uma pesquisa, eu nunca fiz, isso é uma percepção, achismo, né? Meu, se você pensar, acho que a maioria das imobiliárias que não deram certo foi por questão financeira, um passo maior que as pernas. É isso. Uberlândia, a gente sabe que Uberlândia é uma cidade que às vezes a aparência conta em certos nichos de mercado. Porém, eu queria que você trouxesse aqui uma analogia. O que diferencia de fato quem cresce de verdade em VGV no médio alto de quem só vive de aparência ou de quem só fica no básico? Nossa. Não, Sandro, irmão, mas assim, isso é muito difícil. Sabe? Eu não considero médio alto, não. E não só no segmento imobiliário. Uhum. Cara, se você vive de aparência, tá errado em qualquer momento, em qualquer coisa. O crescimento, ele é uma constante muito difícil de se manter ela, sabe? Nós tivemos altos e baixos em vários momentos. O que fez a gente ter essa manutenção de vida foi a característica administrativa. Nós respeitamos e sabemos perfeitamente onde nós podemos dar os passos, investir, não investir. E eu acho que é mais para essa pegada. A parte de... Por isso que eu nem considero muito esse viver de aparência. Isso daí não... Eu nem penso muito nisso. Agora, nós vivemos aqui no mercado de Uberlândia. Vou dar um exemplo. Você vai pegar o mercado econômico. Extremamente competitivo. Muito. Você vai pegar o mercado de médio e alto padrão, extremamente competitivo. O mercado de Uberlândia é um mercado maduro, um mercado que as pessoas são competentes demais.
Nós temos competência demais nas empresas que estão atuando no nosso mercado. Eu fico vendo algumas empresas, alguns parceiros, amigos, graças a Deus eu sou amigo praticamente de todos. Cara, eu tiro o chapéu mesmo, eu admiro essas pessoas, sabe? Eu falo assim, são pessoas extremamente qualificadas. Tem uma história que você tá aqui conversando, tem uma história que você me contou uma vez. Eu lembro assim, tem vezes que eu choro e ri sozinho. Ué. Eu choro porque eu fico pensando na cara da pessoa. Não sei nem se você vai me lembrar. Você tinha um carro popular e você já era construtor. Ah, tá. Aí você tinha umas 3 casas em construção, né? E aí você foi atender cliente, ela te mediu pelo carro. Mas isso daí é do ser humano. Eu fico pensando o seguinte, isso é do ser humano, tá? Isso nem considero muito. Sim, na época, nós começamos, nossa, foi muito bom, acho que nós começamos na hora certa. No caso da Cruzara Side, da construtora, que faz parte do grupo, nossa, o que acontece? Eu sempre quis mexer com obra, o Gustavo também, o pai dele já mexia, já fez alguma coisa ou outra. Aí falei, cara, vamos trabalhar com esse segmento. Lá no começo, tá? E, cara, vendi tudo que eu tinha. Vendi minha casa, eu tinha casa própria. O Gustavo também vendeu. O Renato, que é o pai do Gustavo, tinha um terreno e entrou no negócio com esse terreno e pôs grana e vendemos e fomos começar e fomos fazendo. Fomos concretizando esse negócio, assim, a Cruzara Sade. E beleza. E foi prosperando, deu tudo certo, me preparei para isso, o Gustavo estudaram. Não, quando eu falo me preparar, é pós-graduação, MBA. Goiânia, São Paulo, ponte aérea. Vários lugares. Tanto eu quanto o Gustavo. Aí, chegamos num ponto que a gente começou a prosperar, deu tudo certo. Eu lembro, eu tinha um Fox branco. Cara, e o carro, pensa, um carro para ser lenhado, era aquele. E nós estávamos, nesse momento, com 3 obras lá no Esplêndido, por exemplo. 3 obras dentro de um condomínio fechado. Aí eu fui abrir a casa lá para mostrar para o cliente. Na hora que eu cheguei para abrir a casa, eu tava parecendo um lango. Eu tava correndo em obra. Tá parecendo o mestre da obra. Por aí. Aí na hora que eu desci do carro, o carro todo sujo. Velho. Carro de trabalho. Carro de trabalho. Aí, na hora que eu senti o barco, eu vi o tanto que eu tava realmente, às vezes, despreparado para aquele momento. Eu nem culpo o cliente, pra te falar a verdade. Aí, nossa, mas eu fui medido. Nesse momento eu percebi a importância da aparência. Da aparência. Bem, né? Eu vivi isso na pele. Mas assim, nossa, eu não tive credibilidade nenhuma naquele momento. Mas faz parte, acontece. É assim que a gente podcast é bom para contar essas histórias, né? Onde a gente aprende que a aparência, ela precisa dizer, você precisa, a pessoa precisa identificar o que você faz sem você abrir sua boca. Mas assim, o que não pode é a aparência não ter um lastro. Não é que não pode tudo no mundo. Mas assim, se você pensar assim, eu vou viver de aparência, não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, né? Mas esse dia, eu particularmente, eu aprendi na pele, e sabe? Mas faz parte, tá tudo bem. Houve consequências depois, mas tá tudo certo. Jorge, existe fórmula pronta para o sucesso imobiliário ou é mito? Não, fórmula pronta. Trabalho. Como entrega, processo. Como diz nosso professor Joel J, né? O trabalho devolve. Não, é só ele. Esquece e entrega. Vai viver o negócio. Cara, não existe você chegar na imobiliária 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, e almoçar 11, voltar 2 e sair às 5 e achar que essas horinhas ali vão te fazer alguma coisa. Mas acredite, existe bastante. Eu sei que existe. Inclusive lá não é mais. Não sei. Eu sei que existe é o seguinte, é você viver 100% o negócio. Você vai ver que as pessoas que se destacam vivem 100% o negócio. Rapaz, eu contei hoje lá no nosso grupo, depois que eu decidi viver o mercado imobiliário,
Cara, as pessoas querem estar próximas da gente, quer andar com a gente, quer fazer negócio com a gente. E é isso, cara. Mas é o trabalho, não é? É o É, trabalho. é Deus nos devolvendo de fato o que a gente tá buscando, mas é o trabalho. Não, eu penso o seguinte, Sandro. Se você pegar os momentos de entrega que nós tivemos na nossa vida, porque viver essa constante é difícil. É difícil. Você tá 100%. Sempre em alta performance Não, é não é muito fácil. complicado, é muito difícil. O físico cansa, a mente cansa, mas se você conseguir manter uma alta performance durante um longo período, Dá pra dar uma estabilizada. esse longo período vai te mudar de patamar. Aí, não tô falando financeiro, eu tô falando de performance. Aí esse patamar te exige uma certa postura, Um certo equilíbrio. e uma manutenção de ações e de atitudes da vida, certo? Quando você mantém esse mesmo, você eleva novamente. E isso vai para uma crescente. Essa crescente te traz pessoas que estão nessa pegada. Se você se insere no meio, né? Esse é o chamado ganha-ganha. Um eleva o outro. A pegada é essa. Mas isso serve ao contrário também, porque se um vai trazendo o outro para baixo, quando você perceber, tá todo mundo lá embaixo. Então você tem que ter um equilíbrio, saber com quem você tá andando e principalmente uma autorreflexão dos seus passos o tempo todo. E tem que ser sério, não pode se verdade. enganar, não. É. Não Jorge, adianta. você acredita mais em talento ou em processo? Rapaz, em trabalho. O que acontece? Não tem nada mais clichê do que um talentoso. Motivado. Não, do que um talentoso Preguiçoso. falido. É. Não tem, isso é um clichê. Sabe? Chega a ser uma persona isso. É verdade. Mais vale um que não sabe motivado do que um que sabe na zona de conforto. Um constante, um motivado constante. E a disciplina que vai te mudar tudo. Eu falo isso, mas para servir para mim, sabe? É a disciplina que nos coloca, que nos mantém. Que se você pegar no nosso segmento imobiliário, existem tantas pessoas qualificadas, mas muito qualificadas, talentosas, vamos chamar assim, e que não têm performance. E ao mesmo tempo, pessoas que nem têm tanta qualificação, nem têm tanta capacidade técnica e que performa demais. Às vezes pode ser o processo. É a Respeitando o processo e a constância. constância. É a constância É do isso. jogo. Vamos falar de coisa boa? 2025, a Elite esteve em vários dos maiores pódios com os maiores VGV que a cidade de Uberlândia já Não, presenciou do maior, né? e já viu. Do maior. Vamos falar então do Amoa. Alô, Jefferson Nascimento, nosso padrinho, seu amigo pessoal, Amigão, meu parceiro graças. meu parceiro de longa data. Jorge, o que dizer deste lançamento que mudou a régua de Uberlândia? Sim, o Amoa, esse trabalho que foi feito, ele não começou em 2025. O trabalho da Elite, né? Ele não começou em 2025, ele começou bem antes. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de já conversar com pessoas, com clientes em 24. Foi quando começou as viagens, mais de um ano antes, né, do lançamento. Inclusive, né, Jorge, eu também fui com você e com o nosso time da Elite até a cidade de Rio Verde. Isso. Nós entramos em um condomínio que já estava na fase final de acabamento e, de fato, a qualidade... Você gostou? É muito acima da média. É muito acima até das nossas praias quentes aqui do Caldas ali, né? Das águas quentes. Cara, o Amoa é um negócio assim, que eu sou suspeito, porque quando eu estive lá em Sinop, em 2024, que eu vi um condomínio desse funcionando, as coisas, eu entendi o que é uma empresa que trabalha com processos perfeitos, cara. A JMD, ela tem os processos bem definidos, ela tem cartilha de ação, de atuação para praticamente todos os cargos, e eu vi que essa coisa funciona.
E vivi, experimentei. Então, assim, eu apaixonei pelo projeto. E nós levamos isso muito a sério. Falei, cara, vamos trabalhar com tudo que a gente tem para poder, primeiramente, performar, né? Levar o nome da empresa e também, quem sabe, ser cliente. É isso. Era a nossa vontade. E, e lá naquela época nós já começamos a conversar com muitos clientes, trabalhar mesmo o produto, com informações, com tudo. E foi muito bom, cara. Foi muito bom. E nós fizemos muito evento, jantares em restaurantes, em vários outros lugares. Cara, uns 10, sabe? E com muita entrega mesmo, com muito trabalho, com muita dedicação. Esse ano eu falo que em 2025 eu trabalhei praticamente o Amoa e o Parque Una. Eu falo eu porque não tem como você querer abraçar o mundo. Eram 2 projetos dos quais... Muito grande, VGV muito alto, né? Não é só VGV, é porque exige conhecimento. Aí, para você ter uma entrega correta para o cliente, você tem que viver o negócio, você tem que se entregar para aquele tipo de situação com conhecimento, com estudo. Então eu realmente pratiquei isso, sabe? Eu estudei muito, eu fiz muito por onde. Eu falo eu, pessoa física, Diógenes. E ao mesmo tempo, eu tive fazendo isso daí, foi um espelho para quem faz parte do grupo. Você não tem noção, por exemplo, da entrega que foi do Rafael. Agarrou, pegou Cara, no chifre também. voou no negócio, voou mesmo. Performou muito bem, entregou conteúdo correto para os clientes dele, sabe? Vendeu para amigos. E eu tô dando exemplo dele porque ele viveu essa situação muito parecido comigo. O Gustavo, ele foi um pouco diferente, porque hoje o Gustavo está muito responsável na Cruzara Saad. A entrega dele foi muito grande lá na construtora, mas ao mesmo tempo ele fala que ele se desdobrou porque ele teve a parte dele no Amoa, no Parque Una. Se eu não me engano, as maiores vendas do Parque Una vieram dele. Tô dando um exemplo apenas. Terreno Assim. com maiores dimensões. Não, valor. Quantitativo de Uhum. unidades. Acho que sim. E sim, você vê, ao mesmo tempo cuidando da construtora, integrado lá 100% do tempo. Pensa que é Muita responsabilidade. não, e alta performance de trabalho, né? E você vai perguntar qualquer coisa, você tá sabendo. A gente tá sempre junto, um ajudando o outro, com o Rafael, com o Júnior. Então, assim, esse tipo de ação, de atitude e de foco, focado, todo mundo unido no negócio, fez a gente performar muito bem no Amoa. Nós ficamos em 4º lugar no VGV geral, né, das imobiliárias parceiras, das imobiliárias participantes. Nós atuamos lá com a Elite Imobiliária e alguns parceiros que participaram, com a gente, que estão com a gente sempre, todos os lançamentos, sem exceção. Então, assim, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Só alegria. Não, só. Jorge, se você quer jogar jogo de gente grande, presta atenção nessa resposta agora. Jorge, no que significou para você, Diógenes, que idealizou a Elite desde o princípio, estar no pódio entre as 5 imobiliárias que foram premiadas no maior lançamento dos últimos tempos da cidade de Uberlândia? Para mim foi uma honra mesmo, uma gratificação, a entrega, mas principalmente mostrou que nós temos muito potencial, porque nossa imobiliária era menor, eu acho, se eu não me engano, em termos de pessoas, menor em quantitativo de corretores, tudo. Se você pegar, nós temos hoje 10 corretores lá na Elite, na verdade 8 corretores lá na Elite. E se você pegar os parceiros que vieram com a gente e somar o quantitativo dessas pessoas, é menos que muita imobiliária tem de gestor. Entendeu? Então, assim, você vê, foi um trabalho muito bem desenvolvido.
E para mim é gratidão mesmo, sabe? Ter participado disso. Nossa, eu não tenho nem palavras. Tanto que eu Massa, fiquei feliz que com o bacana. resultado, viu? Jorge, o que muda na mentalidade do corretor, do gestor de uma imobiliária, quando se vende um produto e performa, né, em algo de um VGV tão elevado como foi o Amoa? O que muda na mentalidade da gestão do processo? Eu acho que mais é a manutenção do trabalho, né? Não é que há uma mudança, e sim há um aprendizado, né? Não só para a elite, mas para todos os que participaram. Há um grande aprendizado, porque um VGV tão alto concentrado, ele muda realmente o que vai dar de números no ano de qualquer imobiliária. Qualquer uma. Como escutei de um amigo outro dia desse, né? O Amoa separou os homens dos meninos do mercado. Nem não, nem tanto. Ô, Foi Jorge, um bom. o cliente de alto padrão, ele compra imóvel ou compra segurança ou experiência? Compra tudo. Na verdade, ele tem uma exigência um pouco diferente. Quando você vai trabalhar com um cliente de alto padrão, quando a gente fala de alto padrão, todo cliente é alto padrão, mas tá tudo bem. Quando a gente vai trabalhar com a qualificação de produto um pouco mais complexa, há a necessidade de uma preparação mais complexa. Não quer dizer que é mais fácil ou que é mais difícil, não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte: primeiro momento, você tem que ter uma postura muito íntegra, informações corretas o tempo todo. Eu sei que todos nós precisamos de ser assim, mas quando você vai para o dia a dia, você sabe que às vezes dá uma balançada. A grande diferença é que o sim e o não ele é na sua cara, sabe? Assim, e esse momento que nós vamos atender um cliente aí de um imóvel de 2 milhões ou de 10 milhões, nós estamos falando de uma pessoa que tem informação demais, tem uma qualificação um esclarecimento das coisas muito grande. Então, assim, a integralidade dos passos e dos processos ele tem que ficar escancarada, tem que ser claro. Então, assim, é a forma mesmo de atuação. E a parte de negociação ela é uma consequência que está todo mundo sabendo já, não é nem a preocupação do jogo ali, do momento. E sim é a entrega do que a pessoa quer. Não tem tempo, a pessoa não quer perder tempo, não quer jogar uma conversa fora, esquece, é Ela chega extremamente direcionamento. decidida. Não vou falar que é decidida do imóvel, mas você tem que entregar o que realmente atende a necessidade dela. Eu dou um exemplo, eu tive com um cliente recentemente, um imóvel não foi não tão caro, 3 milhões mais ou menos, 3 milhões e meio. Ele comprou, eu apresentei 3 imóveis para ele. Não virei mostrador de casa. Nós tivemos um briefing antes, ele me falou exatamente o que ele queria. É uma pessoa que já estava mais esclarecida sobre o que queria. Eu entendi, saí de lá, apresentei 1, 2, terceiro, voltamos no 1 e ele comprou. Entendeu? Não perdemos dias e dias e dias e dias. Não é sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas quando você tem um direcionamento mais assertivo, você tem uma credibilidade maior com o cliente. Então ele não tem aquela necessidade de ficar aquele corre-corre que geralmente ocorre, que você sabe como que é o dia a dia de uma apresentação de imóveis com o cliente. Então, assim, eu acho que a principal situação é ouvir mais. Quando você escuta mais o que a pessoa fala e fala menos, a probabilidade do negócio acontecer, ela realmente é bem maior. É isso. Corretores, pega essa resposta agora e leva para casa. O que o Amoa ensinou para vocês que nenhum outro lançamento ensinaria? Nossa, rapaz, acho que tem coisa que eu não posso nem falar, viu? Que ensinou coisa demais. Ó, as pessoas, elas realmente vamos lá, os clientes exigem qualificação.
informações claras. Mesmo que eu tive vários eventos, os clientes que compraram, de fato, eles precisaram de ter a informação qualificada. Os nossos corretores, eles foram exigidos ao extremo em termos de resiliência, em termos de paciência, de aprendizado. Quando você trabalha com valores muito altos, algumas pessoas realmente não estão preparadas, você percebe isso, para poder até aceitar. Então, assim, a parte de aprendizado ela é constante, e o amor ele meio que escancarou algumas situações, Engraçadas. vamos dizer assim. George, o que o corretor precisa mudar para ser levado a sério no mercado alto padrão? O que o corretor precisa mudar para ser levado a sério no mercado alto padrão? Olha, O corretor emocionado funciona no alto padrão? não vai. Não é nem questão de ser emocionado. Eu acho que é o seguinte. Quando você tá... Vamos lá, Sander, irmão. Vamos supor que eu vou te vender um imóvel. Eu, Diógenes, vou vender para você. Adianta eu virar para você e falar que determinada região é assim, assim, assado? Eu já sei. O cara também, porque ele tem acesso a informações que às vezes a gente não tem. Exatamente. Então, assim, a grande questão é a gente tem que ter uma postura verdadeira, sabe? Íntegra. E entregar de fato o que a pessoa quer. Olha, não adianta vir com conversinha, não adianta uma postura, não adianta estar com um carro, uma roupa, não vai falar por você, sabe? Então, assim, eu acho que a principal situação é você, com a sua conduta, ser de fato a entrega que você quer. Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro Tá com demais. isso, Eu tô pegando uma aula sabe? aqui. Mas assim, não, eu acho que a principal situação mesmo eu não sei se é porque eu aprendi isso só fazendo, executando, e eu tenho até uma dificuldade de posicionamento em relação a isso. Mas quando eu falo muito por mim, né? Só posso falar por mim, obviamente. Você vai atender quando eu vou atender algum cliente, eu não fico pensando no que esse cliente vai falar. Eu não fico pensando nada. Eu realmente não penso em nada, eu abro a cabeça, vou escutar a pessoa e vou entregar para ele o que ele quer e ponto. Ponto. Sabe, eu não fico tentando adivinhar. Eu fico ouvindo e de fato eu direciono. Acho que a principal característica minha, que alguém pode às vezes se espelhar, que eu acho que é muito positivo, é esse foco direcionado ao cliente, tentar buscar o foco do cliente, né? Vamos lá. Tô te atendendo. Eu não vou ficar focado no Sandermon. Eu vou ficar focado no que o Sandermon quer. Você entendeu? É o seu foco do cliente, não no cliente. Nas expectativas e nas Você entendeu? Isso é com o tempo. É com o tempo, não adianta, você não chega. É um processo, cara. Cara, eu tô nessa 10, 15 anos. É um tempo. É uma caminhada que te leva. Todo dia, toda hora, todo momento. Cara, é todo momento. Às vezes, hoje, eu não atendo lead, por exemplo, eu não atendo nada, eu atendo só indicação, na grande maioria. Isso quando a maioria das vezes ainda vou passando. A característica se eu for atender um cliente, provavelmente ele veio até a mim por indicação de uma pessoa. Se eu delego para um corretor, às vezes o cara se sente menosprezado. Não, o cara se sente mal. Então, às vezes eu posso colocar um corretor, mas eu tenho que ir junto para poder ir jogando. Isso. Mas a grande maioria dos atendimentos que são feitos por mim são de
Amigos, eu não atendo, acho que cara, eu nem lembro a última vez que eu atendi um lead na minha vida. Vamos embora qualificar ainda mais o nosso mercado imobiliário? Vamos demais. Acho que tem muitas pessoas que querem trabalhar comigo, querem trabalhar com você. Jorge, para você, o que separa um corretor comum para um corretor de elite? É viver o negócio. Respirar o mercado imobiliário. É viver o negócio. A sua carreira tem que vir em primeiro lugar. Eu falo isso para as pessoas, o seguinte, ó, os corretores lá da Elite, eu falo, gente, façam a sua carreira. É a sua carreira, cara. Você é a principal pessoa dos seus que você pode ser, ué. Entendeu? Faça a sua carreira, desenvolva ela, estuda muito os produtos, estuda quem são as pessoas que vão viver em determinado produto, busca o entendimento geopolítico do negócio, da região. Você sabe que eu sou um corretor de elite, né? Sei demais, você tá doido. Gente, eu faço parte do time da elite. Minha foto continua lá no site, viu? Sou um corretor de elite. Tô cuidando de um braço da sociedade, das empresas, Não, mas eu sou um corretor de elite. Pode contar comigo também. Você quer comprar um Parque Una, quer investir no Amoa, quer investir no Splendid, no Arts, pode entrar em contato comigo. Farei questão de te atender. Ainda vou levar o Jorge comigo, viu? Meu professor junto. Tamo junto. Ó, se você pegar hoje lá na Elite, os corretores, eles... Nossa, estão desenvolvendo um trabalho, o Rafael tá desenvolvendo um trabalho legal demais. Muito legal mesmo. E tá começando a surgir muitos frutos disso. Eu falo que esse resultado, ele vai ser escancarado para o mercado ano que vem. Você entendeu? Esse trabalho, principalmente que está sendo construído agora, tudo. Construindo ali o alicerce, a base, qualificando todo mundo. Isso mesmo. Nossa pegada lá é menor mesmo. Nós temos menos pessoas, nosso espaço é mais limitado. O crescer não é colocar muita gente, pelo menos neste momento. Não é colocar 50 corretores, 100 corretores. Eu falo que nós não temos nem gestão para isso, então não adianta querer. É cada passo no seu momento. Um passo cada vez, né? É isso aí. Eu com 10, 15 corretores, hoje, quando eu falo eu Elite, nós vamos estar muito, mas muito bem servidos com corretores de alta performance. Todos vendendo todo mês, sabe? Preocupar com o atendimento, com o dia a dia de cada um. É uma gestão um pouco mais individualizada. Esse é o nosso momento. É isso. O futuro a Deus pertence, eu não tenho como. Ô Jorge, qual comportamento de um corretor, no caso, qual comportamento faz você descartar um corretor rapidamente? O cara chegou na imobiliária na primeira semana. Qual mancada que você fala assim? Qual mancada que você fala assim, ó, não, esse aí não dá não, esse aí não serve pra andar com nós não. Mentir situações para poder ficar à venda, preguiça, nossa, sabe? E excesso de soberba. Jesus amado. Não, tem de tudo, mas assim, é claro que a gente não... São pessoas, a gente não faz... Tirando a mentira, que é um pouco mais complexo, tudo são moldes, a gente vai moldando as pessoas, vai aprendendo. Eu falo que a gente lá, você sabe, nós temos muita humildade, sabe? Nós somos acessíveis demais. Cuida muito bem das pessoas, né? Demais. Pega na mão. Cara, eu acho que ali, quem tá ali dentro da Elite, fala comigo a qualquer momento. Não só comigo, o Gustavo. Todo mundo tá junto. Qualquer momento. Graças a Deus. E eu quero manter isso, sabe? É uma das questões que às vezes pode até ser estranho, mas assim, eu não consigo visualizar não ser assim, não ser acessível para as pessoas. Agora, o que não pode é caráter e mentira. Isso não é na Elite, acho que é em qualquer lugar. Inadmissível, né? Em qualquer lugar. Jorge, você prefere corretor experiente ou um corretor treinável? Treinável é muito melhor. Muito melhor. Se você pegar um corretor, vamos dizer assim, experiente, se ele realmente for experiente, ele é treinável.
sabe? Porque não tem... Não, mas tem aqueles experientes a modo dinossauro, né? Que Não, só quer mas- colocar tendinha na rotatória. Não, não. Passou, essa época passou. Não, Né? não existe mais não. Esse cara nem é corretor mais. Vai sabe? tem que virar vigilante de obra. Não, Não, não tem isso mais. É difícil. Mercado muda muito, né? Ué. Bom, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos vender uma casa de 3 milhões de reais. Tô dando um exemplo aqui. Cara, quem que é uma pessoa que vai comprar uma casa de 3 milhões de reais? É uma pessoa consolidada. Sempre uma Já mora bem. pessoa que mora muito bem. Já tem geralmente tem um estilo Frequenta de bons vida lugares, consolidado, vida saudável. tal. Cara, por que essa pessoa tá vendo uma tenda, ele vai parar na tenda e falar, quero comprar uma casa de 3 milhões. Cara, esse cara não tem um corretor, uma pessoa no né? meio dele que possa dar um direcionamento, né? Cara, você entendeu? Às vezes eu acho que... Por isso que eu te falo que nem é por aí mais, a pegada não é essa, não. É isso. Sabe? Isso eu tô falando em revenda, uma venda mais consolidada. Tem muito de tenda ainda, tem, eu sei que tem, sabe? Mas isso é para um produto mais direcionado, para um momento mais direcionado, é um tiro curto, não é um estilo. Não é, bom, eu não consigo visualizar de jeito. Posso estar errado, não sou o dono da razão. O que vocês, quanto elite imobiliária, valorizam mais? Resultado rápido ou consistência? Se eu falasse que fosse resultado rápido, eu ia estar mentindo, né? Eu ia estar mentindo totalmente. Nunca tive resultado rápido em nada na minha vida. Em nada. Em nada. Então, assim, graças a Deus, tudo que nós conquistamos e estamos trabalhando para prosperar cada vez mais é em cima de muita resiliência, muito Metodologia, leão. processo, treinamento. E é lento. É isso. Vou fazer o quê? É lento. Jorge, como lidar? E já passou, a EMAIS, que é uma criança, né, do nosso meio ainda, mas lá na EMAIS já passou muitos corretores talentosos e sem disciplina. Como que você lidar hoje com o corretor que tem talento, fala bem na frente da câmera, atende bem o cliente, mas não tem disciplina, não tem horário, não tem compromisso com a operação? Olha, eu vou falar para ele que ele tem carreira curta. É basicamente isso. Eu sou muito tranquilo em ter essas conversas com as pessoas. Cara, talento é maravilhoso, é lindo, mas é o trabalho que dá resultado. Não tem nem que ver. Vou te fazer uma pergunta até engraçada. Você não pode ir, não. Vou rir. Qual conselho você daria para um corretor econômico que ainda depende do transporte público, mas ele tá louco para migrar para o mercado de médio e alto padrão? Cara, consolida primeiro, aprende primeiro. Olha, assim, ó, eu falo que todos os segmentos são acessíveis. Todos. Sem exceção, gente. Uhum. Ó, não tem dificuldade, tá? Vou te responder, depois vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você hoje tem uma certa dificuldade em pertencer a determinado público, tá tudo bem. Você pode construir a sua carreira e depois ser o melhor corretor de todos, mas vai ser construído. Você não vai chegar e sentar na janelinha. Não é no médio alto, não é, mas é em lugar nenhum, sabe? Não vai e não é fácil. Não é. Uberlândia agora eu tô acompanhando o downgrade, né? Agora, em vez de ser o download, tá sendo o downgrade, ao contrário. É os Pessoal... Não, agora que a chegada da Pacaembu, que fez muita propaganda em Uberlândia, o corretor do altíssimo padrão agora tentando vender um econômico. Não, mas e por quê? Por quê? Porque o produto é muito bom. Bem localizado. Bem, não, tudo no produto é bom. E aí o pessoal quer participar. Quem tem vamos dizer assim, a possibilidade de performar mais, é mais. Eu tenho certeza que lá na Elite tem um monte de corretor querendo. Mas quem vai performar é mais. Né? Por quê? Qualificação. Vive, né, o O que mercado. acontece é o seguinte, o que eu queria falar para você? É o seguinte, não é vantagem
ou desvantagem se de um ou de outro mercado. Mas tem que pertencer a algum, né? Nichar. Não, se você nichar é o correto. Se você quiser abraçar o mundo, é impossível. Não, eu só não vi e dar certo, mas tá tudo bem. Às vezes eu que não vi. Eu também Então, mas o que acontece? Olha, é muito melhor você ser um corretor do Minha Casa Minha Vida que faz negócios todos os meses do que ser um corretor que vende uma casa de 3 milhões a cada 6 meses. Em termos de vida, estilo de vida. Então, assim, a pessoa, ela tem que tirar essa certa, vamos dizer assim, vaidade do negócio, glamour, vamos dizer. Não é ser glamour, é que as pessoas acham que tem um certo glamour em vender imóveis mais caros. Glamour, para mim, é vender. Vender. É vender. Excelência, indicação. É vender. Nós vivemos de venda. Eu não vivo de aperto de mão. Eu vivo de venda. Se a gente não vende, não tem o que fazer. Então, assim, eu vejo muito corretor do econômico achar que vai ser um grande negócio ir para o médio alto. E o cara é ótimo, é bom. Ele faz o econômico da vida dele acontecer. O cara continua. Performance. Até mesmo porque existe uma preparação também, assim, psicológica, emocional, Pois é. uma educação financeira, diferente para o corretor assim, do médio alto. Se você vende, se você tem performance em trabalho e o negócio acontece, mantém. O que tem que acontecer é você tem que melhorar no que você já é bom. Não é mudar de patamar, porque não vai te melhorar mudar de patamar. O que vai melhorar é você melhorar sua performance, sabe? Se você já chegou no ápice do que você poderia entregar, no exemplo, no econômico, e realmente já está nisso daí e há uma recorrência contínua, o que você vai fazer não é mudar. O que você vai fazer é agregar um passo a mais e estar em outro produto. E aí você vai estar qualificado, você vai ter uma manutenção, aí você vai ter um acesso a mais. Mas você nunca vai deixar sua manutenção para trás. Bom, essa é a minha forma de ver. Ó, nós temos a EMAIS. Quantas vezes na vida eu fui na EMAIS fazer negócio? Não, nenhuma. Nunca fui. Por quê? Porque não é o meu negócio. Agora, eu quero estar ali, claro. É óbvio. Então, o que eu vou fazer? É o oi do dono que engorda o boi, né? Não, quando precisa de alguma situação, eu não tenho qualificação. Há a necessidade da qualificação. Eu não tenho qualificação para atender o cliente. O cliente do econômico é menos cliente? Muito pelo contrário, é cliente, gente. Cliente é cliente. Quem que tem a qualificação? Sandermon, a IESA, o pessoal lá. Gente, vai atender ele. E o que eu faço? Eu só fico caladinho lá do lado, às vezes, olhando. Mas é o papel. Nós vivemos um crescimento da EMAIS muito exponencial em 2025. Nós vamos falar de mercado imobiliário Uberlândia. Muita construtora, muito lançamento em todos os nichos. Tanto no econômico, no médio e no alto. Para o mercado de imobiliárias de Uberlândia, ainda tem espaço para crescer? Tem demais. Onde tem venda, tem espaço para crescer. Bora crescer mais, então? Vamos demais. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. O que vai separar as imobiliárias medianas das que se tornarão gigantes daqui para os próximos anos? Cara, é a capacidade de gestão. Basicamente, essa é a resposta. Gestão. Mas assim, ó, é importante deixar claro uma coisa. Claro. Qual que é a expectativa que você tem em relação ao seu negócio? Eu falo com muita tranquilidade. Isso daí, ô Sandermon. A EMAIS do segmento econômico, ela tem potencial de ser a maior? Potencial, sim. Gestão, sim. Tudo. A elite no segmento de médio alto tem o potencial de ser maior? Não. A resposta é tranquila. Não. Eu não tenho quantitativo de pessoas para isso. A menos que a gente mude completamente o nosso estilo. Pode? Pode.
é uma evolução. Aí temos que sentar e nos preparar para isso. Mas, assim, se uma imobiliária vai crescer muito, O mercado tá aí, né? Cheio de oportunidade. ó, chega um momento que há necessidade de braço. Você vive isso, nem mais. Falo, se for um gestor, precisamos de gestores lá, nem mais. Se você é gestor de segmento. Nós já tá começando. Hoje o seu sogro passou lá, eu já. Renato, acho que tô começando a olhar diferente pra esses 2 imóveis de vocês aqui, viu? Vamos fazer isso daí. Nossa, cara. Mas vamos lá. Mas assim, até perdi que eu tava pensando. Assim, Não, eu tava falando da performance, né? Do corretor e tal. Lá na EMAIS, a gente precisa de gestor, precisa de espaço físico. Lá na Elite também, olha só, nós temos lá capacidade técnica para gerir a quantidade de pessoas que nós temos. Queremos mais pessoas? Sim, sim. Mas eu preciso de pessoas que estejam realmente alinhadas Com o mesmo propósito, né? Sabe, não é ser um número. Não é ser um número. Lá, se você pegar nossos corretores, cara, eles não são número. Eu sei que não é mais também não, e principalmente... graças a Deus, porque eu vou te falar, não é fácil principalmente graças à gestão que você faz, mas aí é muito difícil. Não é fácil não, rapaz, difícil. assim, porque muitas pessoas procuram, mas a gente tem que ter esse cuidado. Peraí, como é que é a conduta desse corretor? Como é que é a conduta dessa moça? Felizmente ou não, a gente teve já algumas vezes que convidar algumas pessoas a se retirar da operação e tá tudo certo. Faz parte do jogo, né? Mas assim, é importante a gente ter esse cuidado. Jorge, o digital ajuda ou atrapalha o corretor hoje? Ajuda demais, velho, você tá doido. O cliente ele tá mais informado ou mais confuso, questão de informação? Olha, ele tá mais informado. Às vezes, o primeiro imóvel, que não necessariamente é o econômico, pode gerar uma certa desconfiança. Mas, em geral, o cliente está bem mais informado e bem mais direcionado. O que os corretores precisam estudar além de imóveis para performar no alto padrão? Pessoas. Saber de pessoas, boa. O alto padrão ele vai ficar mais exigente daqui para frente ou mais acessível? Olha, se você estuda de pessoas, de produto, depende de você para se responder. Quando eu falo de você, é a pessoa que... Eu falo que assim, segmento imobiliário, nosso segmento, ele é bom. Porque se você de fato foca, estuda e se entrega para ele no tempo e da forma que se entregaria para qualquer outro trabalho, em pouco tempo você já muda o seu estilo de vida. Isso é um fato. Então, assim, estude muito sobre produto também, mas principalmente sobre a geopolítica do que está acontecendo na cidade. A cidade de Uberlândia é uma cidade próspera demais. Muita coisa acontecendo, tá, né? Totalmente fora da curva. Agora, totalmente fora da curva. Essa relevância de investimentos, tanto na Zona Sul, que já está ficando escasso, né, os terrenos, as áreas, também o Granja Marileusa, que tem muito a crescer ainda nos próximos anos, porque nós temos ali, né, milhões de metros quadrados ainda a ser gerido, negociado, combinado, né, com as incorporadoras. Mas agora também a gente vê a preocupação da prefeitura em trazer investimentos para a Zona Oeste, porque a Zona Oeste do Uberlândia até no Prata é plano. Então, assim, é uma cidade, é uma região que a cidade pode muito crescer, muito evoluir, e às vezes o custo operacional para levar saneamento básico, drenagem, é favorável. Não, o que eu falo é o seguinte, a Zona Oeste, que é aquela região saindo para o Prata, ela cresceu, acho que foi... Pega 5 anos atrás, 10 anos atrás, quantos bairros tinham naquela região? Ou, demograficamente, quantas pessoas viviam naquela região?
Quantas pessoas vivem no Pequis hoje? Então. E lembrando que, na verdade, um dos primeiros e mais conceituados condomínios de alto padrão de Uberlândia está na Zona Oeste, que é o Morada do Sol. Que é altíssimo padrão e eram lotes naquela época de 5 mil metros, né, Jorge? Não, ainda são, né? Ainda são, Na né? verdade, hoje o condomínio das casas mais caras de Uberlândia é o Morada do Sol. Continua, né? Hoje isso. ele não era, mas hoje é. O que acontece é o seguinte, a cidade cresce como um todo, a cidade cresce, ela se desenvolve como um todo. Se você pegar e dar uma volta pela cidade de Uberlândia, você vai ver que é uma cidade que está em obras nela toda. Eu não estou falando de obra de casa e de obra de prédio, não é isso não. Estou falando a infraestrutura da cidade. Ela está ocorrendo na cidade como um todo. É uma preparação para o que virá nos próximos anos em relação a não vou falar um boom populacional, mas um grande aumento populacional. Que nós vamos ter, que nós já estamos tendo. Não é à toa que tudo que está lançando está vendendo. Não é de graça isso. Não é. E deixa eu te falar, isso não acontece na maioria das cidades. Daquela apresentação que eu fiz um estudo demográfico muito legal. Mostra que Uberlândia cresce, comparado com qualquer outra cidade de Minas, de forma absurda. Nada se compara. Se você comparar, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, ela perdeu população. Se você for para cidades do interior de São Paulo, elas crescem bem menos do que Uberlândia em termos demográficos. A gente tinha Ribeirão Preto como um exemplo da Califórnia brasileira, vamos dizer assim. Agora Uberlândia é a Dubai mineira. É isso aí. E o pior Tá verticalizando tudo. Ó, nos últimos 5 anos, Uberlândia passou muitas cidades em termos de PIB per capita, em termos de PIB per capita e em termos de população. Uberlândia se destacou demais. E isso vai acrescentar mais ainda nos próximos anos, isso ainda vai se acrescentar muito nos próximos anos, com os investimentos que estão vindo para Uberlândia. Muitas empresas estão vindo para cá. Empresas, indústria. Não, eu até reforçando a Zona Oeste, é a área que a prefeitura disponibilizou para a empresa de inteligência artificial. Fazer o data center. O data center parece que demandava de uma área de no mínimo 50 mil metros quadrados. Não, lá, se eu não me engano, são 250 mil metros quadrados. Mais ainda. 250 mil metros quadrados. Um investimento de 6 bilhões de reais de investimento para 2 mil empregos diretos. Aí eu costumo dizer o seguinte: quem são as pessoas que trabalham nesse lugar? Aí você vai para o estudo demográfico. Quem são as pessoas que trabalham nesse lugar? Operários, pais de família. E, além disso tudo, você tem desde a diretoria, gerência, atuação direta, e assim vai descendo a escala, vamos dizer assim, do padrão organizacional. Então, você tem um leque de produtos que há necessidade dessas pessoas virem. Esses caras... Esse pessoal tem que morar em algum lugar. Jorge, código do milhão, para quem está nos Nossa. assistindo. O que mantém você motivado, mesmo depois de ter conquistado tanto na carreira profissional? Não acho que eu conquistei tanto assim não, pra te falar a verdade, viu? Um pouquinho, só um pouquinho mais humilde. Sinceramente, não me vejo muito aquém disso daí. Graças a Deus, eu quero crescer muito ainda. Quando eu vejo um senhor desse daqui isso sim é um grande exemplo de empresário. Para quem está nos acompanhando, pessoal, ó, eu até trouxe aqui para mandar um abraço especial para o Celinho da Hub, também para o Marco da Ares, né? E nós temos aqui uma pessoa muito relevante para o nosso mercado imobiliário. Para quem não conhece, esse aqui é o seu Ivan, uma das maiores relíquias, né? Uma pessoa muito importante para o mercado imobiliário de Uberlândia, que faz, e os filhos hoje continuam tocando a empresa, tocando os negócios. Alô, seu Ivan, breve eu quero ter a sua presença aqui no nosso podcast, viu? Pessoa íntegra, que tem o respeito
praticamente todas as pessoas que eu conheço, os filhos seguem o mesmo caminho. Legado, né, Jorge? Legado, na verdade, isso é legado. E essas pessoas aí, seu irmão, isso daí é um exemplo mesmo, em todos os sentidos. Inclusive também, aqui ó, estamos nessa edição falando do nosso podcast, falando demais e de todos os nossos negócios. E é isso. Posicionamento, postura e intencionalidade, né, Jorge? Intencionalidade. É um mercado que exige isso todos os dias de nós. Então, assim, se você for pegar o código do milhão, que eu não tenho ainda, vamos dizer assim, com muita humildade falando, cara, trabalho, honestidade, integralidade, intencionalidade, todos esses. O que você gostaria que alguém tivesse chegado no Sei e no Gustavo e no Renato lá no começo e falasse, mas ninguém falou? Nossa, tudo. Não, tanta coisa. Cara, isso é óbvio que é um pensar, mas vamos dizer assim, sinceramente, em cima de muitos erros e muitos acertos, eu só tenho a agradecer a tudo, porque hoje nós estamos aqui. É isso. Para pensar, Sandro, se não fossem os erros e os acertos, e que virão, né? E que virão. A principal característica que se alguém pudesse falar para mim lá no começo da minha carreira, lá atrás, com 20 e poucos anos, era para investir em imóveis. Cara, nossa, eu demorei demais para entrar no jogo, né? Demais. E assim, o melhor dia para você comprar algum imóvel foi ontem. Sabe, hoje é o básico. Ontem foi o melhor dia. Sempre. E assim. Amanhã vai estar mais caro ainda. E vou te falar, é mais escasso e mais difícil, e é assim que vai, cara. Jorge, trabalhar com família, sócios, fortalece ou complica o jogo? Não, os dois. Entre tapas e beijos tudo se resolve, né? Cara, é onde entra a resiliência. Eu falo que eu não sou um cara fácil de lidar. Nem eu. Assim, de todos ali, se alguém tiver que dar algum problema, se alguém será eu, pra ter certeza. Eu não sou, eu sei disso, sabe? Eu sei, eu sou o cara mais difícil que tem pra lidar. Quem tá no dia a dia, ele sabe? Mas eu acho que no nosso caso ali, no começo, foi uma grande vantagem. Sabe por quê? Porque nós não podemos dar errado. Esse é o jogo. Não podemos dar errado. Não dá para errar. Errar nível hard, vamos dizer assim. O erro que ensina tudo bem, mas a gente não... E isso mostrou muito da integralidade, da integridade que nós temos, sabe, na conduta. Para mim tá sendo uma bênção, cara. Eu não vou nem falar que tá sendo ótimo, não. Tá sendo uma bênção. Vou te falar a verdade. Vou te dar um exemplo aqui. Você e a Iesa, família? Não é, mas assim, hoje é. Em termos de sentimento, de conduta. Pertencimento, sim. Você pode falar que é. Tranquilo, da minha parte, eu falo da nossa parte também. Que é? Nós se sente da família. Tô com a irmã na certidão, vou botar um Cruzar e um Saad lá. Vamos embora. Essa conduta, sim, pode ir tranquilo. Cara, nós não podemos dar errado, velho. Sabe? Então, isso parece simples isso que eu tô falando, mas não é. Isso norteia qualquer ação que você vai fazer. E isso, às vezes, nos deixa reféns, entendeu? Dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, nos fortalece mais. É um passo um pouco mais lento, mas bem mais estável. É isso. Jorge, muito obrigado por sua presença. Que isso. Nós voltaremos aqui, sem dúvida. Com certeza. Na próxima vez agora com a logomarca da Cruzara Saad, que é uma gigante do mercado imobiliário. É uma empresa que tem construído aí muitos metros quadrados com mais fino acabamento, com mais alto padrão construtivo que pode se oferecer no segmento de condomínios fechados. Jorge, qual conselho que você daria para quem quer também, assim como a gente está construindo o nosso legado e não somente comissão? Qual seria o seu conselho hoje? Integridade, meu amigo. Seja íntegro, franco,
que demora um pouco mais, mas acontece com muito mais solidez a sua vida. É isso. Jorge, eu conversaria com você aqui mais 3 horas. Ué, eu Você também. sabe que pra mim é uma honra bater papo com você, ainda mais com o celular desligado, né? Vamos, A gente demais. consegue conversar. Na hora que ligar, então, vai ficar focando. É assim que é bom. Mas é isso, muito obrigado, viu? Acho que nós tínhamos que fechar o nosso 2025 juntos, com chave de ouro. Foi legal. Afinal de contas, tudo assim, nós fazemos parte de todos os processos dos negócios, né? Mas quase sempre você é o conselheiro, você é o cara da mesa, você é o cara que chama para dar um feedback, um realinhamento, um conselho. Você vê que o negócio tá saindo do eixo aqui, você tem lá seu jeitinho, opa. Jeito ogro de ser, mas tá tudo certo. Mas é isso, muito obrigado, viu? E com certeza na próxima vez nós vai trazer o troféu do Amoa. A hora que o Gustavo vir aqui, ou a Patrícia ou o Rafael, fica aqui, na verdade, o meu compromisso de apresentar para vocês, para nossa audiência, o troféu da Elite do Amoa. Inclusive tá no Instagram da Elite, se você quiser ir lá acompanhar. Tá postado o resultado, a performance que essa gigante do mercado imobiliário de alto padrão fez em Uberlândia. É isso aí. Muito obrigado, viu? Pessoal, senta o dedo, compartilha. Com certeza, mais um episódio que pode mudar a minha, a sua, a nossa história, mudar os seus números, os seus resultados, através dessa profissão que tanto fez e tanto faz todos os dias. Muito obrigado, fui!